falar sobre o tema O Futuro do Envio, como você vai fazer seus envios no mundo pós-Covid, convidamos ele, que é um empreendedor nato, apaixonado por tecnologia e ciência. Ele fundou em 2015 uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios varejistas às principais transportadoras e empresas de logística do nosso país, sem a necessidade de negociar contratos individuais. Convidamos para essa palestra Éder Medeiros, CEO do Melhor Envio. Bem-vindo, Éder. Tudo bem, cara? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, Obrigado meu por me amigo. apresentar. Imagina, Éder. A gente fica muito feliz com a tua presença aí. Fica à vontade, o palco é seu, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Bom, eu sou Éder Medeiros, eu sou fundador e diretor executivo do Melhor Envio. E somando o meu tempo de Melhor Envio, eu trabalho com e-commerce há uns 10 ou 11 anos. Nos primeiros anos eu tive loja virtual própria, eu fiz dropshipping, trabalhei com estoque próprio, eu vendi em marketplaces, vendi em loja própria, pelas redes sociais também, atacado, varejo. Então, já trabalhei com e-commerce de várias formas antes do Melhor Envio. E aí depois de alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, vendendo pela internet, eu resolvi começar essa plataforma que é o Melhor Envio para ajudar lojistas a ter acesso a fretes mais competitivos, né? E é o que eu faço nesses últimos 6 anos. Ajudo algumas dezenas de milhares de lojas que estão em todo o país a ter acesso a fretes mais competitivos. Só para vocês terem uma noção do meu background, conhecer um pouquinho. Mas a ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre o que aconteceu para nós do e-commerce brasileiro, né? Com essa coisa toda da pandemia, sobre o cenário, falar um pouco sobre o cenário que a gente tinha antes do Covid e o que eu imagino que a gente possa esperar de agora em diante, nesse mundo pós-pandemia. Então, começando do começo, onde a gente estava antes do Covid, no mercado onde a gente ainda tinha muita gente com desconfiança de compras pela internet, com aqueles receios, aqueles medos de fazer uma compra pela internet e receber um tijolo e não receber a mercadoria que comprou, é aquele receio mesmo de fazer uma compra de alguém que tu nunca viu antes, de uma loja que tu nem sabe aonde ela está fisicamente, ou se tem ou se existe mesmo, né? Então a gente ainda tinha muita gente assim, ainda tem agora, só que antes era mais, né? Principalmente do pessoal com mais idade, pessoal que não tem, que não está tão acostumado em usar as tecnologias que a gente tem hoje, né? Junto a isso, a gente também tinha uma parcela muito grande do varejo investido pouco em e-commerce, muitas lojas que estavam naquele comodismo mesmo, dentro da zona de conforto, acostumadas a fazer as suas vendas para o pessoal que passava na frente da loja, suas vendas presenciais, e a se preocuparem com o concorrente que está ali do lado, sem parar para pensar que existe um país inteiro de clientes que ela pode atender através da internet, né? Então, junto disso, com menos investimentos no online, no e-commerce, a gente também tem menos investimentos na integração entre essas duas áreas, né, entre o online e o offline. Né, somando esses fatores, a gente tinha uma penetração de mercado do e-commerce sobre o varejo aqui no Brasil de em torno de 3,8% em 2019. Essa informação específica, esse número vai variar conforme a pesquisa que vocês pegarem como referência, né? Dessa pesquisa específica, a gente tinha 3,8% de penetração em 2019. E tudo isso mudou com o Covid, né, com a pandemia. Quando começou a pandemia e começaram a aparecer os lockdowns e o isolamento social, as pessoas trancadas em casa, elas precisavam consumir de alguma forma, né? E a forma que se tem de consumir sem se expor ao vírus, ao Covid,
logicamente, naturalmente, é comprando através da internet, né? Por isso, a gente teve, o e-commerce brasileiro, em 2020, no ano passado, um crescimento de 6 anos em 6 meses, literalmente. Isso porque nos primeiros 6 meses de pandemia, o e-commerce ele cresceu o mesmo do acumulado dos últimos 6 anos. Isso em penetração no varejo, né? A gente conseguiu em 2020 mais de 8%, mais de 8,6% de penetração no varejo. Se tu pegar um período de tempo específico, vai achar até mais uma penetração maior do que essa, né? Isso porque a gente teve milhões de novos compradores entrando, começando a comprar pela internet, gente que não podia sair para a rua e agora estava se forçando a usar as novas tecnologias, né, a aprender a comprar online. E a gente chegou a ter, de março a junho, uma loja virtual criada por minuto aqui no Brasil. Porque do mesmo jeito que as pessoas não estavam mais saindo para as ruas, aquele pessoal do varejo que estava acostumado com as vendas físicas, com o público indo até a sua loja, de repente se viu sem o público e foi obrigado a migrar para online, né? Então o que a gente não fez em alguns anos foi feito em alguns meses durante a pandemia, por causa do Covid. A gente teve um acumulado até agosto do ano passado de mais de 1,3 milhões de lojas virtuais novas aqui no Brasil. E com isso, com muito dinheiro novo, muitos novos compradores começando a fazer essas compras pela internet e muitas novas lojas abrindo, veio muito investimento para o e-commerce, né, natural. Tanto dos compradores, dos novos varejistas, quanto dos grandes varejistas também. Um exemplo é a P2W, que só em 2020 inaugurou 5 novos CDs, o que ela esperava até 2022, né? Mas não foi só a B2W, a gente também teve várias outras grandes empresas investindo muito no e-commerce, investindo mais ainda, teve o Mercado Livre, a Amazon, Magalu também. Muitas empresas, então, começaram a investir muito dinheiro no e-commerce no ano passado, a investir mais ainda, né? E então a gente teve esse boom do e-commerce no ano passado, esse boom de novos clientes, boom de novas lojas virtuais e de dinheiro novo. E o que a gente pode esperar a partir de agora? Eu imagino que primeiro primeiro tentar fazer a retenção desse público novo que começou a vender pela internet, né? O que esse pessoal espera? O que esse público espera? Espera ter uma experiência de compra integrada, não só entre o online e o offline, mas também entre os meios que ele usa no online. O público está acostumado a usar o WhatsApp, por exemplo, para conversar. Ele vai esperar que ele possa usar a mesma ferramenta para conversar com a sua loja virtual, com a pessoa, com a empresa de quem ele está comprando um produto ou serviço. Está acostumado a usar o Facebook, vai esperar a mesma coisa, né? E esse público vai esperar algumas integrações que do Omnichannel e entre as redes sociais, que o mercado vai acabar dando conta delas, vai acabar suprindo, né, essa necessidade. E em relação à logística em si, o que a gente consegue, o que a gente enxerga para esse pós-Covid? Primeiro, a gente sempre teve, ainda tem, um peso maior no preço. Quando a gente fala entre preço e prazo para fretes, para logística, a coisa que mais impacta o consumidor é o preço. É o principal motivo de abandono de carrinho, é o principal motivo dele escolher um frete em relação ao outro, mas a gente vê que o prazo está aumentando cada vez mais de importância. Com essa entrada de novos clientes, com os consumidores começando a comprar itens de dia a dia pela internet, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e com uma expectativa maior pelo prazo de entrega também. O preço continua sendo o principal fator decisivo, mas o prazo também está aumentando. Então, a gente vê esse aumento crescente no prazo. E, com isso,
natural que vão ficar cada vez mais importantes as opções de same-day delivery, entrega no mesmo dia ou em 24 horas. A gente já vê que isso é uma tendência entre os grandes players, como Via Varejo, Mercado Livre, Amazon, que estão investindo, têm planejado maiores investimentos nesse tipo de entrega, né? E essa é um tipo de entrega que tem mais opções em grandes centros, São Paulo principalmente. Se pegar cidades de interior, em geral não tem muita opção, então é uma opção que vai ser melhor mesmo para quem tem origem dos produtos, para quem tem um estoque físico nos grandes centros. E, bom, quem tiver a opção de fazer uso desse tipo de entrega, vai ter esse tipo de entrega como um diferencial competitivo também, né? E quem não tem, o mínimo que esses lojistas vão ter que fazer é buscar ter mais opções de fretes, mais serviços logísticos para oferecer para os seus compradores, né? Isso desde antes do Covid, durante, mesmo agora e depois. É importante, cada vez mais importante, que o lojista não fique dependendo de um fornecedor só. Ele tem que dar opção para o comprador escolher qual o serviço ele prefere, qual o preço que ele quer pagar e qual o prazo que ele quer esperar. Quanto mais diversidade de escolha tu der para o teu cliente, melhor. E uma outra coisa que a gente vê que é muito tendência, que já era, e foi mais acelerado ainda agora com essa questão toda da pandemia, foi o foco nos CDs e fulfillments. CDs é o centro de distribuição, né? E fulfillment são aqueles locais onde armazenam encomendas, são empresas que guardam as mercadorias para os e-commerces, eles pegam a mercadoria fisicamente, depois que entra o pedido, embalam e despacham para o e-commerce. São empresas focadas em fazer toda a operação física do e-commerce, né? Usando esse tipo de estratégia de CDs, fulfillments, uma loja virtual, um e-commerce, ele consegue ter uma redução de custos de armazenagem e manuseio das mercadorias, né? Porque tem uma economia de escala aí. Imagina que tu está fazendo, sem a tua operação na tua loja, e tu tem os teus funcionários para fazer isso, para separar os produtos, fazer o picking, pegar a mercadoria, embalar eles e despachar. Tu vai ter um custo com isso, né? Agora, quando tu centraliza em uma empresa que só faz isso, uma empresa muito grande, que tem uma escala muito grande de produtos, de lojas, de funcionários para fazer esse serviço de picking, packing, é natural que vai ter um ganho de escala aí. E outra vantagem com a redução de custo é que tu pode acabar tendo o teu produto mais perto do teu comprador, dependendo de onde a tua loja está. Se a tua loja está muito longe dos grandes centros, tu pode ter uma parte da tua mercadoria mais perto desses grandes centros, onde estão concentrados uma parcela maior dos teus clientes, né? Então, além de uma economia de custo, tu pode ter um ganho competitivo no frete, ter um frete mais barato, e ter um prazo menor também, porque os produtos vão estar mais perto dos teus compradores. E justamente por isso, que um grande foco dos marketplaces, que a gente vê eles mantendo um foco, é no uso de CDs e de fulfillments para melhorar a logística. Então a gente teve vários CDs abrindo e a gente pode esperar a abertura de novos CDs, novos fulfillments também para esse ano e para os próximos, e cada vez um incentivo maior por parte dos marketplaces de que os seus lojistas usem essas ferramentas, né? A gente tem, por exemplo, um Mercado Livre que o lojista que usa o fulfillment, ele vai ter uma relevância maior na busca pelos seus produtos. E esse tipo de estratégia a gente enxerga como uma tendência do mercado, uma coisa que a gente pode esperar ver mais para os próximos anos. Uma outra vantagem do uso de uma ferramenta, de uma empresa como o fulfillment para o e-commerce é uma maior facilidade para escalabilidade do negócio.
quando tu tem a operação física contigo mesmo, tu vai ter que se preocupar onde tu armazena a mercadoria, quantas pessoas tem que contratar, como tu vai separar esses objetos, né? Os objetos que tu precisa despachar, as tuas vendas. Mas quando tu terceiriza isso, coloca na mão de outra empresa, uma empresa que já tem galpões enormes, que pode guardar milhares e milhares de produtos, vários pallets, que tem muito espaço de sobra, fica muito mais fácil para ti aumentar a escala do teu negócio, né? Tu, em vez de ter que contratar um lugar físico novo, vai contratar um plano novo do fulfillment, vai gastar um pouco mais para poder usar um espaço físico maior dentro daquele fulfillment. Assim, com tudo isso, com a menor distância entre o teu estoque e o comprador, com preço mais barato, um prazo potencialmente mais barato também, é natural que lojas que usem esse tipo de estratégia vão ter um aumento de competitividade. Como um ponto negativo desse tipo de estratégia, a gente pode listar a dependência de terceiros, que nunca é bom depender de terceiros, principalmente depender de um fornecedor só, de um parceiro só. Enfim, quando tu usa um fulfillment, tu vai acabar dependendo do SLA dele também, do nível de entrega de serviço dele. Outra coisa que a gente enxerga como uma tendência agora do pós-Covid é essa estratégia do clique-retire. O que é o clique-retire? É quando tu tem uma venda pela internet e o comprador ele não vai receber esse produto em casa, ele vai retirar numa agência da transportadora. Potencialmente, essa estratégia pode reduzir o custo de frete, pode vir a reduzir o prazo também. E hoje a gente não enxerga tanto isso acontecendo na realidade, mas é uma coisa que deve acontecer cada vez mais. Fretes mais baratos e mais rápidos com o uso dessa estratégia de clique-retire, a retirada na agência da transportadora. Uma outra vantagem dessa estratégia para o frete é que os produtos eles podem ser entregues em áreas de mais difícil acesso também, ou de risco, onde as transportadoras não vão entregar. O comprador pode retirar na transportadora, assim. Uma curiosidade é que na Inglaterra, os britânicos, 54% deles preferem usar esse tipo de serviço. E um exemplo de transportadora que a gente tem aqui no Brasil com esse tipo de estratégia é os Correios, que o teu comprador pode retirar o produto em qualquer agência dos Correios em vez de receber em casa, né? Uma outra tendência que a gente enxerga é o pick-up from store, que é a retirada do produto na loja. Em vez de receber o produto em casa, em vez de retirar o produto na transportadora, também é possível que o teu comprador vai retirar direto na loja física da empresa, né? Um exemplo é a Magazine Luiza, e aí dentro dessa estratégia, um dos ganhos que se tem é o potencial de aumento de vendas, porque afinal das contas o cliente está indo na tua loja física, né? Uma outra tendência que a gente também enxerga é a estratégia de pick-up points, que é quando a transportadora ela tem uma parceria com redes de varejistas, com redes de lojas, e essa parceria permite que a transportadora use essas lojas como pontos de retirada de produtos. Então, um comprador que usa, por exemplo, um frete da Jadlog, ele pode escolher, em vez de retirar de receber o produto na casa dele, retirar esse produto em uma loja. Porque, enfim, às vezes o comprador, ele fica o dia inteiro na rua, fica trabalhando o dia todo, né? E para ele acaba sendo mais fácil retirar um produto na rua, em algum local no caminho, do que receber em casa. E a Jadlog tem mais de 3 mil pontos já aqui no Brasil usando essa estratégia, né? E uma outra coisa que a gente também enxerga como tendência é o contrário do pick-up, que é o drop-off. O drop-off é a estratégia de postagem de encomendas em pontos que não são da transportadora. Esses mesmos 3 mil pontos que a Jadlog tem, por exemplo, para a retirada de mercadorias, potencialmente podem vir a ser usados para fazer entrega de mercadorias. Então, uma coisa que a gente também pode esperar para o futuro, para esse ano e para os anos seguintes, é que cada vez mais a gente tenha lojistas não postando só no balcão da transportadora, mas postando também encomendas em lojas, em varejos, em shoppings, enfim. É uma coisa que a gente deve esperar mais também de se enxergar.
E dentro de todo esse contexto a gente tem os lockers, né, gente? Os smart lockers, que são é uma ferramenta que tem potencial para ajudar tanto o pick-up quanto o drop-off, porque tu pode ter um shopping, por exemplo, onde a transportadora não tem parceria com nenhuma das lojas, então tu, tecnicamente não teria como retirar ou deixar uma mercadoria lá, mas se ela tem mas se esse shopping tem um smart locker de uma empresa que é parceira da transportadora, é possível que o lojista vá fazer a postagem da mercadoria nesse locker, vai deixar a sua caixa dentro do locker para depois ela ser retirada pela transportadora e ser feita a postagem, do mesmo jeito que é possível que tu use esse locker para fazer a retirada do produto por parte do teu comprador. Em vez do comprador ir retirar numa loja, em vez dele receber em casa, ele vai no shopping e retira no locker. É um exemplo. E um exemplo de empresa que trabalha com esses lockers é a Click Retire também. É uma empresa especializada nisso. E, bom, esse é um pouco do que a gente espera que a gente vai ver cada vez mais nesse mundo pós-Covid. Eu queria só agradecer a todos pela oportunidade de estar conversando com vocês e vamos aproveitar esse crescimento todo que teve no e-commerce, né, gente? Um abraço. Fantástico, parabéns, Éder, muito legal aí. Quantas tendências, hein? Quanta coisa. O pessoal precisa realmente se preparar para tudo que tem. E esse evento tem sido uma grata satisfação aí, porque realmente isso abre os olhos do varejista, né? Independente do tamanho, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, né? Para tudo que vem pela frente e quanta coisa boa aí para a gente aprender. Eu tenho aqui algumas perguntas. Vou começar aqui com uma a respeito de conciliação de fretes, tá? A pergunta veio assim: a conciliação é algo sempre muito complexo, mas também muito necessário. Quais suas recomendações para os pequenos negócios a respeito desse tema? Sobre a conciliação do frete, primeiro que o lojista tenha registro, que ele saiba com certeza as dimensões, peso da mercadoria dele, e tem um registro dos custos que ele pagou pelo frete, para que ele possa fazer uma conferência posterior, se for o caso, né? Porque assim, o que vai influenciar no preço do frete vão ser a origem e destino da mercadoria, tá? De onde tu está postando ela, para onde ela vai, o peso da mercadoria e as dimensões da mercadoria. Vão entrar outras coisas também, como o preço do produto, enfim, mas essas são as principais coisas que vão influenciar no preço do frete. E às vezes pode acontecer de um lojista entregar a mercadoria no balcão da transportadora, e aí o funcionário da transportadora pegou a caixinha, mediu, pesou, colocou ali no sistema, só que na hora ele errou uma vírgula, errou um dígito, e aí isso, na hora que ele colocou no sistema, né? E aí isso às vezes acaba fazendo com que o preço fique diferente, né? Então, eu acho que é uma coisa importante o lojista saber as dimensões da caixa que ele costuma usar, o peso das mercadorias, tem um registro de alguma forma disso, né? E fazer uma conferência também dos valores que ele está sendo cobrado e dos preços e dimensões que a transportadora está falando que ele postou. Dentro do Melhor Envio, a gente tem isso em uma telinha com um sistema onde o lojista pode ver direitinho o que está sendo cobrado de tamanho, dimensões e peso, mas também é uma coisa que dá para se fazer manualmente sem usar um sistema para isso. Só questão de organização, bastante. E extremamente fundamental, né, Éder? Porque, de verdade, qualquer erro que acontecer no meio do caminho pode estar comendo um pouquinho da margem desse lojista, né? Tem uma segunda questão aqui que achei bem interessante, que fala assim: minha maior dificuldade por não ter contrato direto com as transportadoras, eu não tenho volume suficiente ainda, é que quando uma entrega não cumpre o prazo, por exemplo, alguma coisa sai errado, eu não consigo resolver facilmente. Que sugestões você daria para situações como essa? Uma entrega não cumpre o prazo? Quando uma entrega não cumpre o prazo e o lojista tratou direto com a transportadora sem ter um contrato, primeiro passo que eu entendo que ele deve fazer é entrar em contato com a pessoa que atendeu ele, com a agência que atendeu ele, né?
geralmente vão saber indicar o que o lojista tem que fazer. Uma transportadora pode indicar que ele entre no sistema, no site da transportadora, como o caso dos Correios, por exemplo, para abrir um pedido de informação. Aí o lojista vai preencher vários dados no site, colocar os dados da caixa, enfim, e abrir esse pedido de informação, né? Ou também a empresa, a transportadora, uma outra transportadora privada pode pedir esses dados por e-mail com informações da nota fiscal para enviar tudo para a matriz e esperar que seja processado esse pedido de informação, que seja descoberto o que está acontecendo com aquela encomenda. Esses eu entendo que são os passos que o lojista pode dar quando ele está tratando direto com a transportadora. No melhor envio, o que a gente faz? Além de centralizar a cotação, a compra, o rastreamento do frete pelo nosso sistema, a gente também tenta centralizar esse tipo de experiência. Então, quando um lojista que usa uma transportadora sem contrato próprio, através do melhor envio, tem um problema assim, o que a gente espera, que a gente recomenda que ele faça, é que ele entre em contato com o nosso time de suporte, passe a dúvida para nós, o problema que ele está tendo, porque a gente vai entrar em contato com o nosso atendimento focal de dentro da transportadora. A gente tem dentro de cada transportadora pessoas que dão atendimento exclusivo para o melhor envio, que são as pessoas que a gente pede ajuda para resolver qualquer tipo de situação assim. Então, a gente acaba tendo um retorno mais rápido, muitas vezes, do que se o lojista tivesse direto em contato com a agência. Tá? Para quem usa uma transportadora através do melhor envio, então minha recomendação é que chame o nosso suporte. Manda um e-mail para nós, nos chama pelo Facebook, enfim, pelo canal que preferir. E para aqueles que usam direto a transportadora, sem contrato, enfim, que entre em contato primeiro através da agência, né? Que ela realmente vai saber como indicar, como proceder. Aí, se não deu certo pela agência, vai ter que buscar outros meios, buscar um contato com a matriz, por exemplo, mas pode ser um pouco mais complicado em alguns casos. Não tem jeito, né, Éder? De qualquer forma, a gente sabe que sempre pode acontecer. É importante ter uma gordurazinha ali no prazo, né? Não passar aquele prazo seco ali, né? Ter sempre uma gordurinha, porque se eventualmente acontecer um problema, fica mais fácil de gerenciar. Mas entre tantas encomendas, tantos envios, a gente sabe que alguma coisa pode sim sair dos trilhos e aí gerenciar realmente na ponta. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Vai ter um pequeno percentual, vai ter sempre, né? Nunca vai ser 100%, sim. 0,5% ou menos, vai ter algum tipo de situação. Verdade. Queria de novo te agradecer, né, pelas suas contribuições aí, pelo seu tempo. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!